SBT, a cara do Brasil. Abri os meus lábios ao Senhor e minha boca anunciará o vosso louvor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com você e toda a sua família. Esse Cristo ressuscitado que vem mudar, que vem transformar a vida de cada um de nós para melhor, que nós possamos sempre seguir os seus passos. E nesse dia 26, nessa quinta-feira, nós comemoramos o evangelista Marcos. Então vamos conhecer um pouco da sua vida e para que depois nós possamos comentá-la aqui no nosso programa. Acompanhe com muita atenção. São Marcos Evangelista. Celebramos com muita alegria a vida de santidade de um dos 4 evangelistas, São Marcos. Era judeu de origem e de uma família tão cristã que sempre acolheu aos primeiros cristãos em sua casa. Encontramos na Bíblia que o santo de hoje acompanhou inicialmente São Barnabé e São Paulo em viagens apostólicas e depois São Pedro em Roma. São Marcos, na igreja primitiva, fez um lindo trabalho missionário que não teve fim diante da prisão e morte dos amigos São Pedro e São Paulo. Por isso, evangelizou no poder do Espírito Alexandria, Egito e Chipre, lugar onde fundou comunidades. Ficou conhecido principalmente por ter sido agraciado com o carisma da inspiração e vivência comunitária, que deram origem ao evangelho querigmático de Jesus Cristo segundo Marcos. São Marcos, rogai por nós. Como nós acabamos de ouvir nessa sucinta biografia de Marcos, ele é um dos evangelistas. Também acredita-se que foi na casa de Marcos que aconteceu a última ceia e também aquele momento de Pentecostes. Marcos ficou muito conhecido por ser então aquele evangelista da comunidade, aquele que valoriza muito a vida em comunidade. E infelizmente nós temos muitas pessoas que querem apenas receber os sacramentos, receber as dádivas de Deus, mas não quer se envolver em comunidade. Pois Deus deixou um povo, Deus deixou uma comunidade. E assim é esta realidade que Marcos vem trazer a cada um de nós, despertarmos para essa realidade. Se nós queremos buscar a salvação, se nós queremos fazer parte do reino de Deus, precisamos estar ligado, participando de uma comunidade. Não basta apenas receber o sacramento, não basta dizer que está ligado, mas não praticar. Temos que verdadeiramente estar assim, vivendo a nossa vida dentro de uma comunidade, que com certeza nós vamos dar bons passos e grandes passos para chegarmos à salvação. Também o evangelista Marcos, ele é o evangelista do querigma, ou seja, ele que fala desse processo de conversão que cada um de nós precisamos ter para fazer essa verdadeira experiência de Jesus na nossa vida. Que nós deixemos essas barreiras que muitas das vezes está no nosso coração, deixemos ela cair por terra e deixemos que a graça de Deus, que a conversão possa fazer parte da vida de cada um de nós. E nesse desejo, então, de nos convertermos, de deixarmos nos encantar por essa teologia, por esse evangelho de Marcos, que nos leva, que nos conduz cada vez mais à comunidade, que nos faz revisar todo esse processo querigmático passo a passo para descobrirmos a pessoa de Cristo, vamos então implorar essa graça de Deus para que possamos cada vez mais mergulhar na sua palavra e encontrar não apenas um texto qualquer, mas encontrar a pessoa de Cristo que deseja salvar a cada um de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Marcos, rogai por nós. Meus irmãos e minhas irmãs, há várias maneiras de fazer comunhão com Deus. E uma delas é fazendo comunhão através da palavra. Então, se eu ouço a palavra de Deus diariamente, se eu busco essa palavra, eu estou buscando esta comunhão com o Senhor. Por isso, eu chamo você
para que juntos possamos ouvir a proclamação do Evangelho de hoje, que está no livro de Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram tudo o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que era um fantasma, mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvida no coração? Vedes as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo o que eu tenho." Dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A passagem que nós acabamos de ouvir aqui no nosso programa é sequência da passagem de ontem, onde os 2 discípulos de Emaús chegaram e contaram que viram e reconheceram Jesus ao partir do pão. Enquanto eles estavam contando essa maravilha, quando eles estavam muito alegres, o próprio Jesus se colocou no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." E eles ficaram assim assustados. E Jesus perguntou: "Mas por que vocês ainda não acreditam? Por que vocês ainda não têm medo?" O que Jesus estava querendo colocar no coração dos discípulos? Que verdadeiramente eles precisavam acreditar, porque o Senhor inaugurara um novo tipo de presença. Não mais aquela presença física no meio deles, mas que ele estava ali em espírito para orientá-los. Jesus, que teria que voltar para o Pai, então ele precisaria deixar os seus discípulos muito bem conscientes dessa realidade, que verdadeiramente ele ressuscitou. Então o que eles estavam vendo ali não era um fantasma, não era um estranho, mas verdadeiramente era o Filho de Deus ressuscitado. E é importante percebermos, como nós vimos na passagem do Evangelho, os discípulos estavam reunidos, essa realidade da comunidade tão forte que nós precisamos valorizá-la na vida de cada um de nós. Muitas das vezes nós passamos por muitas dificuldades porque nós estamos sozinhos. E muitas das vezes os problemas são insuportáveis, são difíceis. Muitas das vezes muitas pessoas se tornam tão autossuficientes que não querem precisar dos outros. E aí vai se definhando, vai se entristecendo, porque não querem depender. Jesus nos demonstra algo diferente. Para que nós possamos perceber a presença do Deus vivo e verdadeiro na vida de cada um de nós, precisamos estarmos unidos com os irmãos. Precisamos sempre contar com a ajuda de Deus na nossa vida, na nossa caminhada. E assim, Jesus jamais vai deixar a vida da comunidade. Jesus que se colocou ali no meio deles para simbolizar hoje que Jesus está presente na vida da igreja. Jesus está ali no meio. Então toda dificuldade daqueles irmãos que passam na vida de comunidade não passa desapercebido da pessoa de Jesus. Mas com certeza ele está ajudando, orientando a cada um de nós. Jesus que quer contar com cada um de nós para que nós possamos ajudar os nossos irmãos. Hoje Jesus age no mundo através da nossa atitude. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que ao fazermos a experiência com esse Jesus na igreja, na comunidade, que nós possamos sair pelas ruas, pelas periferias, também levando esse Jesus, acolhendo os irmãos, acolhendo os mais afastados, os mais necessitados, os excluídos, pois assim com certeza estaremos cumprindo aquilo que Jesus, fielmente aquilo que Jesus ensinou a cada um de nós. Que nós nos deixemos alcançar por essa vida nova que o Senhor Jesus veio anunciar. Que também nós não tenhamos medo, que não reconheçamos Jesus pensando que ele é um fantasma, mas que verdadeiramente nós tenhamos a certeza no nosso coração que ele ressuscitou e caminha conosco. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Santa Rita tinha essa experiência com Jesus e acreditava também que o Senhor estava ressuscitado. Por isso, com muita confiança, vamos apresentar a ela os nossos pedidos,
a nossa consagração, para que ela mais uma vez possa apresentar a Deus os nossos pedidos, os nossos projetos. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivestes na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. E eu convido a você agora, que você já se preparou aí para esse momento de bênção de água, que você possa tomar posse da bênção, que você, se possível, fechar até os seus olhos, sentir a presença desse Deus aí do seu lado. Como nós vimos no Evangelho, Jesus se coloca no meio de nós. Então, que Ele esteja aí na sua casa, nesse momento, abençoando esta água e também abençoando a sua família. Acompanhe com muita fé esse nosso momento de bênção da água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Hoje, às 18h15, assista aqui no SBT o programa Segue-me. Às 18h50, na Matriz, Novena da Misericórdia. E às 19h30, Missa na Capela São Sebastião. Estamos encerrando esta edição de quinta-feira aqui do nosso programa e queremos agradecer a sua amizade, a sua audiência e pedimos que você também seja um verdadeiro evangelizador. Jesus que envia os seus discípulos a evangelizar. Você que assistindo esse programa também com certeza se sinta um discípulo de Jesus para anunciar aquilo que você aprende aqui, que você partilhe com os irmãos e também convide mais pessoas para sintonizar, para ver esse programa e com certeza a graça de Deus vai agindo como uma corrente do bem. Então vamos implorar a bênção de Deus para esse resto de dia de quinta-feira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até amanhã com mais um programa Diário Espiritual.